noite, turma. Tudo bem com vocês? Como de praxe, né? Quem for chegando vai me dando um oizinho aí pra eu ver e me confirmando como que tá áudio, se tá todo mundo me escutando bem, se a conexão de internet tá ok, tá? Pra poder a gente começar o nosso assunto de hoje. Galera, hoje a gente vai falar de segurança da ressonância e... Peraí que eu tô tentando chamar o nosso convidado especial disso junto com o Jean Miranda, que é um cara que tá muito por dentro desse assunto. Jean, confirma se você recebeu aí o nosso convite. Aparentemente, sim. Então, a gente vai falar aí desse assunto super importante. Jean, você vai ter que virar a sua câmera. Aí você desvira quando você for mostrar a tela contrária. Tá, Mia, você tá me vendo agora? Calma aí, deixa eu tentar ver se eu arrumo a minha. Peraí. Virar a câmera, esse é o grande problema. Como que Peraí que vira eu vou esse tentar trem virar aqui? a minha, que aí a gente fica junto. Acho que dá. Tá. Só não sei se eu vou conseguir olhar direito pra câmera, mas tudo bem. Gente, fugiu o meu filtro, né? Vocês vão ver minha cara amassada aí. Eu tô com probleminha hoje no olho. Então, assim, vocês vão me ver chorar um pouquinho, mas normal, tá, gente? É só alguma coisa que eu arrumei nos olhos hoje. Fala, Jean, se apresenta aí pra galera, por favor, então. Olá, pessoal, boa noite, tudo jóia? Todo mundo bem? Todo mundo descansando um pouquinho no final de semana, né? Creio que alguns aqui já me conhecem, ou a maioria creio que não. Eu sou Jean, tecnólogo em radiologia. Já atuo na área há 12 anos, né? Já tive experiência com diversos setores do radiodiagnóstico. Hoje eu estou focado somente na ressonância magnética, Show. a paixão dos meus olhos, né? Qual a E máquina hoje que a você gente vai falar trabalha um aí, pouco. Jean? Joyce, hoje eu trabalho com uma Intera 1.5 Tesla Philips, né? E trabalho também com duas de baixo campo. Uma da Neosoft, a Superstar, e uma outra da Oiscan, da Exaot. Então eu Galera, tenho uma quem não experiência lembra, tanto com... pra galera que não lembra, a gente teve um bate-papo rápido algumas semanas atrás, falando sobre Sim, equipamento de baixo campo, né? E na segunda parte da live, que tá salva aí no feed, o Jean falou um pouco sobre essas máquinas com as quais ele trabalha de baixo campo, viu? sim, o áudio está falhando um pouquinho, mas creio que seja internet, mas vai dar uma melhorada. Tá conseguindo me ouvir bem? Pode ser a minha internet, que eu não tô em casa hoje, tô na casa da minha irmã, e eu tô no quarto Entendi. do sobrinho aqui. E aí Uhum. pode ser que a internet aqui não esteja tão. Porque lá em casa a gente já se preocupa com isso, né? Que eu não sei como é que tá o Wi-Fi Sim, aqui. Mas vamos tocando o bar. Como você vai falar um pouco sim, mais que eu espero que o meu áudio não atrapalhe a comunicação. Galera, eu queria que vocês sim. mandassem para mim também se o áudio do Jean tá ok para vocês, tá? Confirma para Isso, mim dá um se o ok, áudio do galera, só Jean pra tá ok. gente dar um okzinho, só pra gente saber se tá tudo legal, pra gente poder começar com calma. A galera tá dando feedback positivo. Então, Jean, pode continuar sua apresentação, por favor? Como eu falei, né? Sou Jean, tecnólogo em radiologia, resido em Itaperuna, uma região do interior do estado do Rio de Janeiro. Já se me achou perdido por aqui. Eu venho postando algumas coisinhas sempre no Instagram, principalmente voltados para ressonância magnética, né? Onde o pessoal vem aceitado bastante, vem gostado bastante do conteúdo. Eu fico satisfeito, fico feliz por isso. Isso me motiva a melhorar cada dia mais os nossos estudos, o nosso desempenho profissional. E tudo que eu publico lá, pessoal, é com o intuito de ajudar os novos colegas que estão começando agora, até mesmo tentar acrescentar de alguma forma para aqueles colegas que já estão há mais um tempo na área, né? Como a gente sabe, aquele profissional que fala que sabe tudo, na verdade ele está contando mentira, porque a ressonância magnética é um método bem complexo e cada dia a gente aprende coisas novas, né, Jorge? Ah, é verdade. Em relação a isso, houve um dia que eu imaginei que eu sabia o suficiente. Quando você começa a tentar se atualizar e sentar para estudar, cada dia você fica mais desesperado.
Eu não sei se é assim com Com vocês, mas eu certeza, tenho com essa certeza. sensação de que parece que Tem cada dia eu sei alguns, menos. tem alguns cursos que a gente pega para fazer, quando o pessoal começa a falar, a gente fica boquiaberto, né? Poxa, como que esse cara fala da física desse trem com essa facilidade toda? É Sim, sim, assustador, mas igual eu falei, cada dia é um aprendizado novo e isso acrescenta muito pra gente no desenvolvimento do dia a dia, né? verdade. Vamos tocar? Vamos começar? Bora tocar. Galera, a gente vai falar de ressonância hoje. De ressonância que a gente fala aqui, né? Só de ressonância nesse canal. Pelo amor de Deus. O cérebro hoje tá congelado. Gente, onde eu tô hoje tá tão gelado que meu cérebro não tá funcionando. E arrumei essa pereba aqui no olho, que eu não sei o que é. Mas bora lá. A Correria, gente essa vai falar de semana foi bem segurança da puxada. ressonância. Hã? Essa semana foi bem puxada aqui também, o bicho tá pegando aqui na região, mas tão firme na luta aí. Verdade. Então a gente vai falar de segurança. E hoje eu vou deixar os Gianos prestigiar todo o conhecimento dele de segurança da ressonância aí, para que possamos aprender junto. Então, a gente vai falar como prevenir acidentes, a gente vai falar de segurança em relação ao campo magnético, gradientes, próprio Sim, contraste, vai falar também de SAR um pouquinho, né, de risco de queimaduras por isso. frequência. E vocês podem ir dando sua contribuição através dos comentários. Como a câmera está deitada, eu vou desligar os comentários para que vocês possam ver o Jean melhor. Daqui a pouco, a Isso, gente abre os comentários para que vocês possam interagir e a gente conversar um pouco sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Que sim. afinal de Serginho contas, arrumou um tripé. Serginho arrumou um tripé hoje, ó. Mas o tripé dele só deixa o celular deitado, ele não deixa o celular em pé, não. Se for faal. Aquele dia ele não, reclamou tem que isso estava mesmo. tremendo. Eu arrumei um que eu nem. Na verdade, eu peguei esse aqui, era do meu marido, que ele nem usava. É um pequenininho de viagem. Mas ele consegue fazer Ele isso, mas não vira, é né? muito alto, né? Vocês estão vendo que eu também não estou muito bem Sim. posicionada hoje. Mas vamos lá, vai dar para tocar. Então, para começar, pessoal, por que eu insisti tanto com a Joyce a falar a respeito de segurança em ressonância magnética? Hoje em dia, a gente vê pouco se falar a respeito do tema, né? A gente vê muitas lives voltadas, por exemplo, fazer exame disso, fazer exame daquilo, fazer exames avançados nisso, exames avançados naquilo, mas pouco se vê falar, tanto em congressos, como em outras formas em geral, da segurança da ressonância magnética. Então, eu considero isso, a segurança da ressonância eu considero como uma extrema importância, ou seja, qualquer profissional que queira começar na ressonância magnética, ele tem que entender ao certo tudo que ocorre relacionado a risco, né? Eu vejo muitos estudos hoje do profissional que eu me espelho muito nele e é o cara que mais publica a respeito de segurança em ressonância a nível de Brasil, que é o Mazola, né? Todo mundo conhece. O cara é fantástico, ele tem uma preocupação muito grande em relação à segurança. Ele está sempre publicando artigos, trabalha, ele tem sempre um material muito legal Tem para a até um gente artigo estudar dele um que tá pouco. livre na internet de segurança que eu passo lá para ficar Sim, fantástico. sim, sim, eu queria agradecer ele e falar também que eu vou usar um pouco do artigo dele hoje, né? Então, a, dar os créditos do trabalho a ele também, pela importância que ele nos presta em relação a essa questão da segurança em RM, né? Então, vamos tocar. A primeira pergunta que a gente faz de início, né, Joyce, quando a gente já até programou de começar, é por que se falar da importância da segurança em ressonância? Eu, quando comecei particularmente, há 6 anos atrás, lá em ressonância, a única coisa que me disseram é que eu tinha que ter cuidado com objeto de ferro na sala e paciente de marca-passo não podia entrar. Essa não é a realidade, né? Se a gente parar para pensar, existem muitos outros fatores, muitos outros quesitos que a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado, para que a gente não possa levar o paciente ou até nós mesmos a um eventual acidente. Então a gente tem que trabalhar com cautela, tem que com calma, tem que conhecer todos esses mecanismos e saber como a gente faz para reduzir eles, porque nós estamos lidando diretamente com vida, né? E a vida de pessoas são extremamente importantes. Então a gente tem que trabalhar isso também como um processo de humanização para atender melhor esses pacientes, né? Então nós temos que entender como que funciona a segurança de ressonância magnética na risca e aplicar isso na prática do nosso dia a dia. Não só em ambiente clínico, o cuidado tem que ser ainda maior, não sei se você vai concordar comigo, Joyce, em ambiente hospitalar, né, que na maioria das vezes, o paciente que está internado não preenche aquele formulário do paciente externo, o paciente ambulatorial.
E a maioria das vezes, os médicos e residentes não têm o conhecimento próprio dos riscos relacionados à ressonância magnética. Então, a gente tem que ter todo cuidado também com esses pacientes internos, fazer uma boa coleta de histórias, saber informações necessárias para que a gente evite acidentes com esses pacientes também. Em relação a isso, queria fazer uma colocação de algo que aconteceu comigo uma vez. Eu trabalhei no hospital, tá, gente, alguns anos atrás. Eu atendia muito paciente internado e a gente trabalhava em hospitais que faziam muita cirurgia. Daí um dia a gente sempre era muito preocupado com essa questão, tinha sempre um formulário que a equipe, quando o paciente descia da UTI, por exemplo, quando era um paciente que não tinha condições de fazer o próprio questionário, a equipe de enfermagem respondia. E a gente não colocava o paciente na sala, a menos que eles respondessem o questionário e assinasse pra gente, né? Na falta de um responsável, a equipe médica responsável por aquele paciente tinha que mandar o formulário pra gente preencher. Aí um dia o paciente fez uma cirurgia, uma lobotomia, e eu desceram com o paciente, eu falei assim, cadê o questionário? Não, a gente não preencheu não. Eu falei assim, mas eu preciso saber como é que tá esse paciente, né? Ele ainda mais que eles falaram que tinham feito cirurgia no dia anterior e tal, os médicos queriam ver como é que tá. Eu falei, tá bom, mas eu preciso ver como é que tá. Aí a enfermeira do dia, eu acho que ela tava meio virada, ela não queria assinar e não queria ir atrás do prontuário. Então, gente, o pessoal que está trabalhando no hospital, que o paciente está internado, pega o prontuário do paciente, tá? É muito importante, porque o que acontece? Eu não peguei o prontuário porque eu confiei na enfermeira que estava com o paciente. Lá era um hospital, nesse hospital que eu tô falando, era um hospital super referência. O paciente internado, ele descia com fisioterapeuta, com enfermeiro, com técnico de enfermagem. Era um paciente muito bem assistido. E ainda assim aconteceu isso. O paciente fez uma cirurgia no dia anterior, colocou uma placa, tinha acabado de colocar a placa. Mas, de qualquer forma, o erro da equipe foi o seguinte: falar para mim que o paciente não tinha absolutamente nada de metal. Eu confirmei, tem certeza, o paciente não tem marca-passo, plano de ouvido, essas coisas. Não, não tem, pode fazer, o médico está querendo ver. Botei o paciente na mesa. No localizer, já havia aquela faixa de artefato de suscetibilidade preta que tomava metade da cabeça do paciente. Eu falei, tira, volta, vamos conversar sobre esse paciente lá, que eu não vou fazer esse paciente dessa forma. Vocês não preencheram o questionário para mim adequadamente. E se houver mais alguma coisa aí, né? Se não for só a calota. Então, tenham cuidado de ver se a equipe realmente está prestando atenção à segurança do paciente e, se possível, deem uma conferida no prontuário do paciente, para evitar esse tipo de Sim, situação. com certeza. Na dúvida, não coloquem o paciente na sala, Sim. tá, pessoal? E fiquem atentos com eletrodos que descem geralmente do CTI. Esses eletrodos podem gerar queimaduras no paciente, verifiquem tudo. A gente vai falar um pouquinho no decorrer da aula desses assuntos, né? Então, o que a Joyce falou agora, um outro tema que a gente vai entrar em seguida, que é extremamente importante também, é o preenchimento correto do formulário, né, Joyce? Esse formulário é preenchido lá na recepção, quando o paciente chega, esse paciente ambulatorial, né? Alguns serviços pedem para o paciente levar o formulário para casa, eles preenchem esse formulário para casa. Então, quando esse paciente chega para nós, faz o primeiro atendimento, que é a ficha, o cadastro do paciente, a gente tem que estar atento, olhar bem a questão do formulário, ver se está bem preenchidinho, ver se está bem descrito os detalhes das coisas que a gente leva mais em consideração, né? E na dúvida, Conferir pessoal, com o não fiquem com paciente medo, depois não. também, né, Jean? Sim, Às vezes o paciente é mais idoso, não tem tanto conhecimento, às vezes vem sozinho. Na dúvida, verifica, pessoal, não custa nada. Pede licença ao paciente, verifica se não tem nenhuma marca de cirurgia cardíaca, não tem nenhuma marca de marca-passo. Geralmente o marca-passo fica improvisado na região das artérias, na região subclave, a gente dá uma olhada também, né? Verifica. E na dúvida, converse com o radiologista, vamos ver se a gente faz uma radiografia ou uma outra coisa para poder identificar qual que é mais ou menos aquele tipo de objeto. Tá? Então, a importância do que a gente do formulário ele é extremamente importante. Então, a recepção ela está diretamente envolvida nesse processo. É o que eu brigo, o que eu friso muito nos meus serviços, é que a recepção passe o formulário para o paciente e que oriente ele a preencher de forma correta. Porque se você dá aquele formulário de qualquer forma na mão do paciente, primeiro que ele vai assustar, né? Tem serviço, tem 4, 5 folhas o paciente tem que preencher. Nossa, eu não vou preencher isso não vou nem fazer esse exame, porque esse monte de tempo que tá aqui eu vou morrer. Do jeito que vocês estão me dando tanta coisa para preencher, sabe que eu vou morrer, mas não é questão que vai morrer, é questão de segurança. Então, o profissional da recepção, ele tem que estar preparado também para quê?
para que ele possa orientar esse paciente para preencher de forma adequada esse formulário. Não pega um paciente que não entende o que está passando, até vezes não sabe ler, que a gente acontece muito de pegar paciente que não sabe ler ainda em algum serviço, principalmente no nosso interior, o paciente vai preencher aquilo de qualquer forma. E isso vai prejudicar o nosso trabalho mais à frente e pode levar esse paciente a um risco, né, de um acidente muito importante, tá? Eu acho que eu tenho até, Lembrando Jorge, deixa eu ver se eu consigo. que em relação a isso, o primeiro filtro da segurança do paciente é feito pelo próprio médico solicitante. Mas a gente sabe que passa, porque às vezes o médico que está solicitando não é o médico que acompanha a vida pregressa do paciente. Então, o segundo filtro, que é um filtro extremamente importante, e a gente reza para que não passe daí, é o filtro da recepção, da marcação e do marketing, do telemarketing, né? Não é nem telemarketing, fala. Das meninas do call center, né? Que ligam, agendam, fazem essa conferem se o paciente tem alguma restrição à ressonância, né? Algum clipe cirúrgico que possa impedir ele de fazer esse exame. Mas se passar, esse questionário é mais um filtro que a gente tem para garantir a segurança dele. Isso aí. Isso. E na norma que a gente vai ver mais à frente, da IN59, eles frisam que o formulário é obrigatório. Serviço que não preenche formulário, que eles chegarem para conferir, vai cancelar o certificado de serviço. A gente vai ver isso mais à frente também, tá? E se vocês conseguem ver, eu separei alguma coisa no computador, a imagem da câmera está virada, vai atrapalhar um pouco, né? Tá, vocês estão conseguindo ver o computador por inteiro ou tá pela metade? Pela metade. Tá bem no meio. Se tá. quiser... Tá, pois é. Deixa eu ver se eu consigo afastar ele um pouco mais aqui. Ajustar a câmera. Para vocês observarem de uma forma melhor. Aqui é um exemplo de formulário, né? Que a gente usa no dia a dia. Jean, esse formulário aí no teu serviço, ele é preenchido pelo próprio paciente na recepção ou a equipe de enfermagem ajuda o paciente a responder esse questionário no momento da anamnese? Deixa eu só voltar a câmera. Na verdade, aqui no nosso serviço, esse formulário é preenchido na recepção e, em seguida, a técnica de enfermagem, antes de qualquer coisa, lá na zona 1, que é uma das zonas de segurança que a gente vai conversar daqui a pouco, conversa a respeito desse paciente lá na zona 1, para depois a gente continuar o processo. Outra coisa, pessoal, treinem o profissional de enfermagem que trabalha com vocês para todo o processo de segurança do paciente, tá? Porque essa profissional vai ser que vai nos dar segurança para tocar o serviço, que a maioria das vezes a gente está fazendo alguns exames e eles vão adiantando a questão do processo de história do paciente, de coleta de dados. Então, se a gente não tiver uma segurança nesse profissional e esse profissional não conhecer de forma correta os quesitos de segurança, o índice da gente cometer um incidente grave com esse paciente é importante, tá? As meninas que trabalham comigo particularmente, eu treino elas, eu pego com elas na risca a respeito da segurança. Às vezes elas ficam até meio que bicuda comigo, mas eu pego firme. Por quê? Questão de segurança, a gente tem que ter cuidado. A responsabilidade é de todo mundo, mas no final é nossa, né? Isso, com certeza, com certeza. Então, treinem seus profissionais da enfermagem, tratem deles da melhor forma possível, para que eles possam formar em um conjunto conosco e fazer o melhor para o nosso paciente sempre, tá? Eu sempre falo com elas, na dúvida, pessoal, me chama que eu converso com o paciente, esclareço determinada dúvida, determinada situação, para que futuramente esse paciente possa não sofrer danos com isso, tá? E na dúvida, que eu ver que tem algo significativo, que seja considerado um risco grande para o paciente, eu passo a responsabilidade para o radiologista. Sim. Aí fica a critério dele. Nunca segura o pepino, não, tá, pessoal? Verdade. Na dúvida, passem a responsabilidade para o radiologista, que ele vai ser o nosso maior respaldo. Se ele falar que a gente pode fazer... No final das contas, é o responsável técnico, né, do serviço. Isso aí. Se a gente, se ele falar que pode... essa responsabilidade final de segurança de quem pode ou quem não pode, no final, fazer o exame, é ele que decide. Sim. A gente faz o filtro, é claro que a gente já sabe ali marcar passos, outras coisas, a gente já faz esse primeiro filtro. Mas algumas outras situações que você tem dúvida, na dúvida, primeiro, não coloca na sala. Segundo, só coloca quando você tiver o respaldo do radiologista. Dependendo da situação, tem paciente que eu só coloco depois que ele traz uma carta do cirurgião dizendo pode. Pode com essas condições ou pode sem nenhuma condição. Sim, tem algumas circunstâncias, a gente vai falar mais à frente a respeito disso, mas sempre passem para o seu radiologista ou a questão relacionada à segurança. Se ele falar que não faz, não tenta dar uma de super-herói, não, que você vai responder a processo depois, caso aconteça alguma zebra a respeito disso, tá, pessoal?
Então, agora passando mais para frente, né, a gente vai falar um pouquinho dos setores, né, dos vários problemas. A gente não tem só problema relacionado ao campo magnético. A gente tem problemas relacionados, deixa eu só ver se eu acho aqui já no computador, a outra questão que eu queria frisar com vocês. Antes disso, vamos falar um pouquinho das zonas, né, de segurança, que é de extrema importância. Deixa eu ver se eu consigo colocar no computador aqui, para vocês observarem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a apresentação. Tá? A zona de segurança, pessoal, são aquelas zonas no qual nós vamos identificar onde pode ter acesso de algumas pessoas e outras não. É claro que na realidade do dia a dia não vai ser não vai responder igual está aqui, né? Por conta de planejamento arquitetônico, salas mais antigas. Mas mesmo assim a gente tem que compreender o que é a zona 1, né, que é a zona considerada a zona livre, né, Jorge? Corresponde à recepção, lá fora na questão do estacionamento, essa zona qualquer paciente, qualquer pessoa pode circundar livremente, né? Então aqui esse paciente não corre nenhum risco relacionado à presença de campos magnéticos e outros fatores. A zona 2, né, que é uma área de investigação de metais para pacientes, próxima à zona de acesso, é uma transição entre a zona 1 e a zona 3. Aqui a gente vai conversar com esse paciente, a maioria das vezes, escolher os dados necessários, história clínica, que é extremamente importante, para depois a gente dar o passo que é para a zona 3, né, que é uma zona que a gente chama de zona de atenção, que é uma área restrita. Nessa área aqui só vai poder circundar profissionais que trabalham no serviço, principalmente o pessoal da enfermagem e o pessoal da radiologia ou do radiodiagnóstico de forma geral, que entendam dos eventuais riscos que possam acontecer naquela região ali, tá? Então, pessoal, é de extrema importante a gente conhecer essas zonas, porque elas fazem parte do processo de segurança, e se a gente não tem um bom conhecimento, a gente pode botar o paciente em risco. Quer complementar, Joyce, alguma coisa? Essa questão das zonas às vezes deixa a galera um pouco confusa, porque como você falou no início, às vezes a planta da clínica ou do hospital, às vezes é antigo, ainda não está dentro dessas normas novas, e aí a zona 1 e a zona 2, ela acaba meio que se confundindo, né? Se fundindo, se juntam, né? Na verdade. Elas se juntam, porque o que era para ser zona 1, onde o paciente faz o atendimento primeiro, e aí depois, teoricamente, ele seria encaminhado para a segunda zona, onde ele ia trocar de roupa, fazer anamnese, né? Onde ele poderia, talvez, responder o questionário dele. Se essa zona ela já está ali praticamente de frente para a porta do equipamento, ela já não é mais zona 2. Se ela já tá dentro dessa área, ela já é zona 3. Então, esse filtro vai ter que ser feito como você faz aí no seu serviço. O paciente vai ter que teria que ser conferido essas questões de segurança lá na recepção. E não depois que ele troca de roupa e a gente vai conversar com ele sobre a razão de ele estar ali fazendo o exame. O meu serviço é dessa forma também. A zona 1 e a 2, elas são juntas, né? Porque a recepção já tem um corredor que vai dar direto acesso ao vestuário. Então, a gente tem um cuidado mais cauteloso com o paciente lá na recepção mesmo, ou na porta de segurança de entrada ali, onde esse paciente vai começar a chegar perto das áreas mais arriscadas para eles, né? Então, a zona 4, que eu tirei da imagem aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, corresponde à zona do magneto, a sala de exames, na verdade, né? Ali a gente tem diversos riscos, pessoal. Tem não só o risco com o campo magnético estático, a gente tem o risco também com o campo dos gradientes, risco com as bobinas, com a criogenia, dentre demais coisas que a gente vai debater aqui na aula passo a passo, para que vocês possam saber um pouco melhor, tá? Então, outro passo que a gente queria falar agora, Joyce, segundo esse formulário que a gente fez aí, já falamos de abordagem, da importância do preenchimento, vamos falar os riscos relacionados ao campo magnético e à criogenia, né, pessoal? Os maiores incidentes que acontecem em ressonância é causado pelo campo magnético, seja ele de baixo campo ou alto campo, tá, pessoal? Esse critério de segurança tem que ser estabelecido para os dois. Por quê? É claro que no baixo campo a potência não é tão grande, então a incidência do campo magnético atrair estruturas ferromagnéticas é menor um pouco, mas ainda tende a acontecer, tá? Então a gente tem muito cuidado. Mas nos magnetos supercondutores, ou aqueles magnetos de alto campo, o cuidado é extremo, a gente tem que ter cuidado extremo. Por quê? O risco de acidentes são muito grandes, né? Então, o pessoal da enfermagem, às vezes, quem trabalha em ambiente hospitalar não tem o conhecimento, mesmo tendo aquele monte de instruçãozinha na porta, sempre tem um enxeridinho
sempre tem um curioso que vai abrir a sala. Já aconteceu no nosso serviço de um funcionário da manutenção abrir a sala com a maleta de ferramentas no ombro e ele sofreu um acidente grave, né? Puxou ele para dentro da sala, é perigoso. Outro incidente muito engraçado que aconteceu no nosso serviço foi durante a manutenção do teto, aquela troca das placas do teto. A gente pediu o pessoal da manutenção para acompanhar, o responsável, para não deixar ninguém entrar com nenhum tipo de objeto ferromagnético na sala. Teve um funcionário que descuidou, entrou com a furadeira, amontou em cima do tampo da mesa para poder furar a parede. Quando ele pensou que não, a máquina engoliu a furadeira da mão dele. O cara só desesperado da sala, enquanto nas aulas o pessoal morre até de rir. Dizendo que não voltava mais na sala, porque, segundo ele, tinha um bicho ruim puxando as coisas da mão dele dentro da sala. Na verdade, não é um bicho ruim, na verdade é o campo magnético, né? Ai, É o poder de tadinho. atração do campo magnético. Aquilo puxou de tal forma, que o efeito de míssil que a gente conhece, ficou agarrado, juntou 4, 5 homens ou mais para tirar aquele objeto de dentro do equipamento e dentro de um sorte. Não precisou de causar um quench para poder tirar o equipamento. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado, né? A presença do campo magnético com objetos, né, ou objetos metálicos, ou até mesmo outros objetos que sejam enceradeiras. A equipe de CTI, às vezes, desce com o paciente na hora da troca da sala, vem com respiradores que eles teimam que são próprios com ressonância magnética, na verdade não é. Se eles entram com esse equipamento, a gente pode queimar todo o sistema eletrônico e o paciente estiver grave, não vai ter uma ventilação precisa, caso não tenha um equipamento próprio de ventilação mecânica dentro da sala, então a gente tem que ter todo esse cuidado, tá bom? Fora outros artefatos que podem ser Tipos, causados, né, por esses equipamentos não compatíveis. sim, certos tipos de objetos também, pessoal. Até objetos cirúrgicos a gente tem que ter cuidado pelo risco de torque desses objetos também. A gente vai falar mais à frente nas contraindicações. Quem pode, quem não pode realmente fazer, né? Hoje em dia mudou muito. Há anos atrás, o marca-passo ele era contraindicação absoluta. Hoje a gente vai ver que isso não é mais uma realidade, a gente vai ver mais à frente. Então tem que ter muito cuidado. Deixa eu ver só se eu consigo colocar no computador aqui de novo, eu separei algumas imagens, rapidinho. Ver se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver, que está um pouco longe, tem alguns acidentes, né? Aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma enceradeira, paciente, geralmente a pessoa da limpeza, por não ter o conhecimento, o pessoal não ter avisado, puxou aqui a enceradeira e ela ficou agarrada no equipamento. Isso aqui Já a gente comigo puxou a da aula enceradeira. E a gente puxou da aula do Mazola, tá? Do artigo dele de segurança em ressonância magnética. Esse aqui foi um acidente que aconteceu, onde o pessoal da neonatal achou que a pulseira de oximetria era compatível com ressonância magnética, e durante o processo de aquisição, essa pulseira aqueceu o tecido da criança, aconteceu esse acidente grave, essa criança veio amputar o braço, tá? Aqui é outra cena importante também da enceradeira agarrada no equipamento. Em casos como esse, pessoal, pode juntar 30, 40, 50 homens que não arranca no equipamento, não, tá? Aí, infelizmente, a gente vai ter que causar aquele processo de quench, que não é nada legal, né, Jorge? Para o serviço, né? tanto a níveis de custo, quanto a níveis de custo, né, quanto de tempo de sala parada, que depende muito do tempo do equipamento para recuperar, levantar campo novamente, restabelecer sistema eletrônico, ver se não dá fura. Outro acidente aqui, isso aqui foi uma polícia, ó, aconteceu a gente já viu essas imagens na internet também, os policiais foram solicitados numa determinada clínica para poder verificar o possível roubo, chegaram na porta da ressonância, na hora que eles apontaram a arma, agarrou a arma lá no campo magnético. E aí, como é que faz? Eu não tenho coragem de puxar essa arma daqui. No serviço onde eu trabalhava, um policial que foi fazer o exame teimou e entrou mesmo tendo sido orientado, ele entrou com a arma. Não foi meu plantão. E a arma ficou grudada no magneto. Puxou. Eu não tenho coragem. Você teria coragem de puxar essa arma aqui, já? Se você tentar puxar, eu não. Eu nem sei vai que esse bicho arma lá da clínica onde eu... Pois é, vai que esse bicho dispare aí e acerte a gente, olha que zebreiro que não vai dar aí. Eu não teria essa coragem, não. Esse aqui foi um acidente que aconteceu parecido conosco, do cara que ficou preso no campo magnético, né, com aqui um cilindro de oxigênio nas costas. Você já viu essa imagem na internet, né? Também. Isso. Deixa eu só voltar para mim aqui novamente. Em relação a toda essa questão aí, a gente fica falando, é custoso, né? É caro, recarga, quench, tempo de máquina parada.
Gente, se por acaso você tiver um descuido e tudo que acontecer for tempo de máquina parada e um quench, a gente ia falar assim, tudo bem. Mas imagina se acontece como o caso daquela criança nos Estados Unidos, que a enfermeira que não era do setor entrou com uma bala de oxigênio na sala e a bala, essa criança não teve a mesma sorte que esse senhor que ficou ali, né, grudado na máquina até que chegasse a equipe conseguisse fazer o quench. Que no caso desse paciente aí, parece que ele era uma acompanhante, se eu não estiver enganada, e o sistema de quench não estava funcionando. O paciente ficou lá cerca de 4 horas até conseguirem baixar o campo. Essa outra criança, que eu acho que tá até, acho que o nome dele é Mike Columbine, se eu não estiver enganada. Tá até nesse arquivo que você mencionou do Amazon. Relata-se que eles estavam tendo uma intercorrência com a anestesia e a enfermeira que não era do setor viu a anestesista solicitando o oxigênio, por alguma razão o oxigênio que era apropriado lá da sala não estava chegando, tinha acabado, tinha que trocar a bala, alguma situação assim. E a enfermeira, querendo agir de boa fé, ela pegou a primeira bala que ela viu e entrou. Só que a bala ela foi atraída com efeito míssil e esmagou a criança. A criança veio a óbito. A família foi indenizada em milhões depois acho que salvo depois de 2 anos, se eu não estiver enganada. Tá no arquivo no artigo do Mazola, quem quiser conferir essa história. Só que assim, gente, era uma criança, foram os pais que perderam uma vida, né, de um filho ali, e a gente sabe, eu não sou mãe, mas eu sei que não existe vida substituível, né, não existe filho substituível. Sim. E aí, imagina como tá essa profissional até hoje, né, como ela deve se sentir em relação a imaginar que ela causou a morte de uma criança por imperícia e negligência. E uma parte da culpa, eu acho que é do próprio sistema hospitalar, que não treinou toda a sua equipe em relação... Se você tem uma ressonância no seu estabelecimento, eu acho que toda a equipe, não interessa se ela está no centro cirúrgico ou na ressonância, ela tem que saber dos riscos associados àquele setor, né? Para evitar uma situação como essa. Joyce, eu friso muito aqui no meu serviço essa situação, nos 2 serviços que eu trabalho. Tem que ter treinamento para toda equipe profissional da empresa, seja do hospital, clínica, o que for. Por quê? Todo mundo vai ter contato com aquela situação. Então, por exemplo, pega uma pessoa que não tem conhecimento, por exemplo, uma faxineira que não sabe, faz uma troca do pessoal da higienização, aquele que está acostumado a trabalhar sabe, mas a outra que vai vir não tem o conhecimento. E aí? Você vai culpar aquela pessoa por isso? Não vai. Essa situação tem que ser muito bem trabalhada, porque o que aconteceu comigo? Quando eu trabalhava em Brasília, num hospital lá de referência, inclusive era o hospital que estava designado para receber o Barack Obama quando ele visitou o Brasil, só para você ter noção do tamanho do hospital, e eles eram extremamente cuidadosos com essa questão de treinamento. Foi uma situação que até hoje a gente fica assim chateado de saber o que aconteceu. Eles treinavam todo mundo que entrava. Só que essa menina, eu acho que a gente tem que ver como que está sendo treinado também. Essa moça, ela chegou... Essa moça, ela chegou e eu tava aguardando 2 pacientes que no domingo eu operava tomografia e ressonância. Aí ela chegou e falou assim, a gente veio fazer a limpeza, pode entrar? Eu falei assim, pode, começa pela tomografia primeiro, mas espera aí que eu vou avisar o pessoal da UTI para não descer com o meu paciente. Eu tava esperando o paciente para as 2 máquinas. Quando eu entrei, que fui falar no telefone, eu saí, ela tava tirando o brinco. Tudo bem, né? Tava tirando o brinco. Se você vai só limpar a sala do equipamento, eu talvez não tirasse meu brinco. Ainda mais que era um brinco pequeno, mas ela tava tirando. Jean, juro por Deus, ela tirou o brinco, não esperou eu voltar. Eu mandei ela começar pela tomografia, ela começou pela ressonância e ela entrou... Tudo ao contrário. Ela entrou com a enceradeira dentro da ressonância, cara. Até hoje... Acontece o que a gente viu ali, né? Até hoje eu me pergunto por que ela tirou o brinco e entrou com a enceradeira. Mas quem sabe não foi uma falha no treinamento também dessa pessoa. Sim, com certeza. Joyce, uma coisa que eu esqueci de frisar aqui, aquela questão da colheita da história, ela não vale só pro paciente que vai fazer o exame não, tá, pessoal? Se tiver um acompanhante, ele tem que responder da mesma forma todo o formulário, que acontece muito, tá? Não é um serviço ou outro, não, são vários. De se preocupar com o paciente e esquecer daquele acompanhante. O acompanhante vai ter os mesmos riscos do que o paciente. Então, a probabilidade dele ter alguma contraindicação relativa absoluta que gere dano para ele, ou, por exemplo, na maioria das vezes, esses pacientes não trocam de roupa, tem alguma moeda,
algum objeto de metal, alguma outra ou estrutura que possa ser atraída pelo campo magnético e machucar tanto o paciente que ele veio acompanhar, até mesmo um outro profissional, é de extrema importância. Então, tem o mesmo foco, tanto no paciente quanto no acompanhante. Tá? Não esqueçam disso aí, não. O acompanhante realmente precisa ser bem orientado. Até porque esse caso aí Sim. do paciente que ficou grudado lá na máquina na Índia, na verdade ele não era o paciente, ele era o acompanhante. Posso estar enganada, mas eu acho que eu já ouvi isso em mais de um lugar, de que ele era o acompanhante, aquele paciente que entrou com a bala e ficou grudado lá no equipamento por 4 horas. E outra coisa, de repente o paciente que vai fazer o exame vai fazer um exame, sei lá, de coluna, é claustrofóbico, e leva, sei lá, a mãe para fazer o exame. E ninguém conta que essa mãe tem um clipe de aneurisma que foi implantada há 30 anos atrás. Entendeu? E aí, como é que fica a situação? Aí, geralmente eles não param na sala, né? Orientem para ficar quietinho, pessoal. Tem relatos de colegas que o acompanhante achou que o botão de quench era alguma coisa para tentar contato com o operador, sentou o dedo no botão do quench. E aí? Jura? A culpa é de quem? A culpa é do acompanhante? Não é. A culpa é de quem orientou ele dentro da sala de exames, que não podia mexer em nada e não podia ficar circulando na sala. Eu tive há tempos atrás um paciente que, mesmo falando 3 vezes com ele, de uma hora que eu não aguentei, pedi para ele ficar sentado e olhando para mim. Ficou o tempo todo me encarando durante o exame. Aí depois ele acabou o exame, ele teve coragem de falar para mim que eu sou doido de ficar fazendo aquele barulheiro todo que acontece dentro da sala, que não tem a cabeça muito boa, não. Quem trabalha com isso são tudo gente doido. Na verdade, doido é ele. Quem fica olhando para minha cara? Se ele for acompanhar, ele tem que ficar olhando o acompanhante dele, né? Então a gente tem que ter cuidado, principalmente com os pacientes curiosos, tá, pessoal? Às vezes quer apertar o botão. E uma outra coisa que a gente vai falar depois, que esses pacientes acompanhantes, eles não podem ficar de mão dada com o paciente que está realizando o exame também, não. A gente vai falar daqui a pouco a respeito disso, tá? Tem que conferir se eles não têm também os implantes, né? Isso aí, a questão da segurança. Questão da segurança. Então, passando para o próximo tema agora, né, Jorge? A gente vai falar um pouquinho dos riscos relacionados ao... não faltou falar da criogenia, do quench, né? Quench, que a gente sabe, é a perca brusca do componente de refrigeração do magneto, né? Que ajuda a produzir os campos de alta potência. Durante o abastecimento pode acontecer incidentes desse hélio sair para a atmosfera, né? Isso e algumas vezes ele pode... variação de temperatura, né? Por mínima que ela seja, ela já pode... Ou até mesmo a pressão dentro do magneto, né? Pode auxiliar nisso daí. Então, se essa criogenia vir em contato com a pele, causa queimaduras, a gente tem que ter um extremo cuidado. Cegueira, né? E uma outra norma da RDC que a gente vai falar mais à frente é a questão da porta, por critérios de segurança. Já pode falar até agora, né? Para casal. Pode falar. Então, o que acontece? Durante o processo de quenching, a gente tem o tubo quench, que vai levar todo esse hélio em forma de gás para fora. Para cada 1 litro de hélio, pessoal, quando ele tem de evaporar dentro do magneto, ele equivale a 700 litros de hélio gasoso, tá? Então, a gente tem média que 1 litro vira 700 litros de Vira gás. 700. Eu acho que com 1 litro que se dissolveu já dá para matar. Imagina com aquele monte que tem lá dentro. A média de hélio líquido que a gente tem dentro dos equipamentos gira em torno de 1.400 a 2.000 litros, né, Joyce? Aproximadamente. Então, imagina essa quantidade. Tem equipamentos que estão reduzindo essa quantidade de litros, né? Para menos de 100 tem o Engine Ambition da Philips, que ele tem um sistema de criogenia próprio. Ele precisa somente de 5% do componente de hélio para produzir refrigeração. E quando a gente necessita de fazer um quench nesse equipamento, o equipamento tem um próprio sistema que ele pega esse gás, transforma ele em estado líquido novamente e retorna para o equipamento. Quando a gente precisa, a gente levanta o campo sem o transtorno causado pelo quench natural. Eu tô doido o serviço que eu trabalho, você pode adquirir um serviço dele, mas a pandemia deu uma atrasada. Eu tô doido pro bichinho dele chegar pra mim. Vai dar pra brincar, fazer bastante coisa legal. Ela fez isso com você também? Quebrou minhas pernas aqui, menino. Brincadeira, cara. Podia estar pilotando o bichinho já, mas paciência, né? Tudo no seu tempo certo. Eu também então, trabalhando há 2 meses, mas tudo bem. Pois é, um outro problema sério, né, Joyce, é quando esse hélio vai para dentro da sala. Não é verdade? Ele vai substituir o oxigênio da sala. O que acontece, com essa expansão do gás aí? Pode falar, fica à vontade. Às vezes, existe todo um sistema, gente. Eu estava acompanhando aí a instalação do equipamento, fiquei meio empolgada com isso.
tem todo um sistema de tubulação que, para o caso de quench espontâneo, ou até de quench provocado, esse gás que a gente comentou aqui, que ele se expande de 1 para 700, ele seja liberado para fora das dependências do ambiente da ressonância, para fora do prédio, fora da clínica, fora do hospital. E o que acontece? Às vezes, por alguma obstrução, por alguma coisa qualquer, esse gás ele pode se expandir dentro da própria sala de exame. Da sala, isso. E aí, ele gera uma pressão ali dentro, tal qual, que se você não for rápido o suficiente, que às vezes demora pra gente entender que o que acabou de acontecer foi um quench, mesmo que seja 2, 3 minutos, já é suficiente para ele gerar uma pressão tal que a gente não consegue abrir a porta. Por isso... Sim, vira uma panela de pressão, né? Por isso a porta tem que ser pra fora. Porque normalmente a porta tende a abrir para dentro. Se lá dentro tá a maior pressão, como é que a gente vai empurrar essa porta para dentro? Pode dar soco, pode dar soco, pode dar braçada, que não vai resolver, não. Não, vai morrer. Uma solução que a equipe da engenharia me ensinou, Joyce, me passou, na verdade, é o vidro onde a gente observa o paciente, arrumar uma cadeira, um troço de metal e meter o pau, quebrar o vidro. Por quê? O oxigênio da nossa sala vai entrar para dentro da sala de exames e vai reduzir a pressão. E com isso a gente consegue abrir a porta. Tem alguns equipamentos, né, algumas salas mais modernas, que esse espelho ele vem até mesmo com uma alavanca de injeção. Ele sai quando em situações como essas, entendeu? Então foi uma instrução que a equipe da engenharia me passou, que eu não esqueço nunca mais. Graças a Deus, não aconteceu. Eu nunca tinha pensado. Se acontecer comigo... Mas também nunca precisei pensar. Se aconteceu comigo, eu sou um especialista em quench, né, Joyce? A minha máquina que eu trabalho hoje, ela já sofreu 6 quenches, então já vi, pessoal, quench de tudo qualquer jeito. Também. Tudo qualquer jeito. E não é fácil, não. Dá um desespero. Quando eu fui lá dentro da sala, pingou nas minhas costas, queimou um cadinho, né? É fácil, não. Sempre vai com um pouquinho pra dentro da sala, né? Você vê o gás mais esbranquiçado dentro da sala. Sim. Então é um outro cuidado que a gente tem que ter com a criogenia, tá? E durante o abastecimento, eu não recomendo vocês ficar com a cara em cima do cara que tá fazendo o abastecimento ali, não. Porque se der zebra, pega vocês também. Eu não sei se você viu uma reportagem, alguém mandou pra mim no direct. De um pessoal aí que usava iPhone no abastecimento do Hélio, os iPhones da galera parou de funcionar tudo. Para mesmo. Tem uma explicação científica pra isso aí, gente. Parece que é real o negócio. Abastecimento inclusive, eu vou avisar pra galera lá do meu trabalho, ó, gente, vai abastecer hoje. Deixa em casa, tá? Deixa em casa os iPhones, senão amanhã ele pode não funcionar. Isso aí. Vamos passar pra frente então? Vamos falar um pouquinho agora dos riscos relacionados aos campos dos gradientes, né? Tá doido, Jean? O que o campo do gradiente tem a ver com acidentes em ressonância magnética? Pois é, aí foi igual aprendi lá atrás. Para mim, só o campo magnético tinha problema, né? Na verdade, não é. O campo do gradiente ele tem alto índice de acidentes também, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Ele tem o risco de depósito de energia em forma de calor, daquela interação próton de hidrogênio, pulsos de RF. Essa interação é dissipada em calor, então se a gente não tiver cuidado com a dose de estar, principalmente, né, Joyce? Identificar peso correto do paciente na hora da entrada do exame, ter alguns outros cuidados, evitar também do paciente ficar com o braço em qualquer parte da estrutura cruzada, contatos com o próprio equipamento, para quê? Para evitar o risco de qualquer problema elétrico, né, ou indução de corrente elétrica nesse paciente. Com os campos dos gradientes, a gente tem que ter um determinado cuidado também, tá? Principalmente com a dose de estar, quando a gente estiver utilizando as bobinas de arranjo de fase. As bobinas de arranjo de fase são aquelas que contêm múltiplos canais espalhados pela determinada estrutura da bobina e que o pulso de RF não é emitido pela própria bobina, como as bobinas de volume ou transceptoras. Ele vai vir direto da Q-body, ou da bobina de corpo, que a gente chama. Então, quando você tem uma interação da bobina de corpo, você vai ter uma área maior anatomicamente falando, tendo aquela interação de RF e prótons de hidrogênio. Isso vai gerar um calor acentuado e automaticamente vai levar um pouco a dose de start. Principalmente em exames que compreendem a coluna total, tá, pessoal? Que a gente faz o índice de queixa desses pacientes é muito grande. Aqui no meu serviço eu já fiz alguns testes, pacientes que vêm internado, né? Geralmente tem aquele plástico que ajuda a passar, ou até mesmo a limpeza do paciente por baixo do mesmo. Tem que ter cuidado, porque aquilo aquece, o paciente queixam de reclamação constante, tá? Então a gente tira
Ah, mas está fazendo frio aqui dentro. É claro que a temperatura da sala gira em torno de 20 a 23 graus, mas deixa ele sentir um pouquinho de frio. E nesses exames de grandes estruturas, esse frio vai nos auxiliar na dissipação do calor ou até mesmo do aquecimento do próprio paciente. E isso vai nos ajudar a evitar possíveis danos de queimadura, né? E a queimadura dessa interação, é como você falou numa outra live que eu acompanhei, ela não é de fora para dentro. Não de fora para dentro, né? Ela começa da parte interna, vem sobreaquecendo e depois a gente vai ver o processo de queimadura. Fala um pouco sobre isso pra gente. Às vezes ele não reclama na hora, né? Porque a nossa sensibilidade é de fora para dentro, não de dentro para fora, no caso da queimadura. Sim, tem que ter bastante cuidado. Então, tem que ter cuidado com dose de SAR, né? A gente sabe que o SAR opera em 3 modos, que é o modo normal, o primeiro e segundo leve. Primeiro e segundo modos, né? A máquina automaticamente, se você passar do determinado limite de SAR para aquela determinada estrutura, ela vai te avisar. Já, você entrou no nível de SAR 1. Você quer compensar esse nível de SAR ou você quer continuar o exame daquela forma? Existem alguns equipamentos... Oi. E aí, como é que a gente faz para compensar esse SAR? É uma questão que todo mundo pergunta. Ah, apareceu mensagem de SAR alto aqui. A maioria da galera faz o quê? Assim. Depende muito do equipamento. Por trabalhar com Philips, na Philips existe um quesito chamado SAR Mode, né, que a gente pode reduzir de acordo com a necessidade da realização do exame. Existe o Refocuse Control, que a gente pode mudar também, o B1, que auxilia na redução da dose de SAR, mas o valor, dependendo do equipamento, eu não conheço muito bem as outras plataformas, mas eles devem ter auxílio próprio. Os colegas que trabalham com outras plataformas, daqui a pouco, se quiser contribuir com essa parte, a gente vai estar bem agradecido. O TR também ajuda muito a reduzir dose de SAR, tá? A gente e pode nesse caso, a gente tem que aumentar ou diminuir o TR para ajudar a reduzir o SAR no paciente? Geralmente aumentar, na maioria das vezes aumenta. Tá? É verdade. E por que a gente precisa aumentar o TR, gente? Tem gente que se pergunta, mas por que aumentar o TR? Que eles pensam assim, estão aumentando o TR e estão aumentando a radiofrequência. Mas não é exatamente isso que acontece. O que é o TR? Fazendo um adendo aqui rapidinho. O TR é o tempo, é o intervalo entre um pulso de excitação e o próximo pulso de excitação. O que ele controla? Ele controla literalmente o grau de recuperação dos vetores ali, né? Então, mas você aplicou o pulso de RF, ele levou o seu vetor a 90 graus. Suponho que a gente está falando de uma sequência SPINEF. E aí você induziu o sinal receptor, transformou uma voltagem, transformou aquele sinal de ressonância. Aí ele vai começar a se recuperar, é o que a gente chama de processo de recuperação T1. Quanto menos tempo você dá para ele se recuperar, menos energia ele dissipou para o ambiente em volta e menos ele consegue recuperar seu alinhamento longitudinal, né? Então, menor o seu tempo de recuperação T1. Aí imagina que ele nem liberou essa energia e você deu outro tapa nele. Ele nem liberou, você deu outro tapa nele. Então, gente, isso gera um acúmulo maior de energia. Tanto que sequências turbo-espinheco, elas tendem a ter um aquecimento maior porque a gente tem sucessivos pulsos de reorientação, sucessivos pulsos de RF de 180 graus, que, por sinal, já são o dobro da energia que a gente aplica só para fazer o pulso. Sequências gradiente a gente tem bastante problema, né, Jorge? Tem. Então, pessoal, mas tem que ter cuidado quando vocês forem mexer em parâmetros de TR para não fugir da ponderação que vocês estão estudando naquele determinado momento, tá? Lembrando que o T1 vai usar TR curto e TE curto, T2 TR longo e TE longo, IDP TE longo e TR curto, né? E assim sucessivamente. Então tem que ter cuidado para não fugir do parâmetro também, tá? Isso é importantíssimo. Então só para eu fechar meu raciocínio, lembrando que por que o TR ele vai permitir que você tenha menos aquecimento? É porque você permite mais tempo de recuperação entre um TR e outro. Antes de aplicar, você dá mais tempo. Dá tempo esfriar, assim, dá tempo dissipar essa energia antes do próximo pulso de gestação. Então, galera, tem que ter isso em mente que o Jean falou. O TR é curto para T1, né? Em sequências SPINEF com Tesla e meio, a gente aplica no máximo 700. E eu já acho um TR muito alto. Então, se a sua sequência está, sei lá, com 500, está te apresentando uma mensagem de SAR, você tem ali uma janelinha para aumentar o seu TR ainda sem alterar a sua ponderação.
Lembrando que você tem que estar atento ao seu TR adequado para T1, DP, T2, que nem o Jean falou, né? Mas como esse é um assunto muito grande que a gente não conseguiria explanar numa live só, a gente vai tocar o barco aqui. É só achei importante a gente Vamos entrar dar nessa... essa pincelada aí. Entrar nessa física aí vai dar confusão. Outra coisa que a gente não pode esquecer relacionada aos gradientes está relacionado ao ruído, né, Joyce? Sim. Ao ruído. Fala um pouquinho pra gente aí a respeito do porquê o ruído está relacionado com os campos dos gradientes. Porque o ruído, na verdade, gente, ele é causado pela corrente elétrica, pela resistência da corrente elétrica passando ali pelas bobinas gradientes. Só que, por que a gente tem que ter cuidado? Esse ruído, ele é tão alto que ele pode gerar problemas auditivos no paciente. Então, o ideal é a gente sempre oferecer o protetor, e aí a gente tem que verificar que, às vezes, por exemplo, o equipamento lá, ele tem as especificidades dele e ele fala quanto que precisa atenuar. Normalmente, aquele protetor em concha, ele atenua um pouco mais, entre 27 e 29 decibéis, né? E nos serviços onde eu trabalho, dependendo do exame que a gente vai fazer, a gente coloca o interno e coloca também o headphone para diminuir um pouco mais o barulho que o paciente vai acabar experimentando. E aí tem aquele paciente que fala que ele é um pouco claustrofóbico, não gosta de ser apertado. Ele pode fazer, já, esse exame sem o protetor auricular? Que às vezes ele pede pra não fazer. Não é indicado. A gente tem que, não é indicado. A gente tem que explicar para esse paciente o risco de danos auditivos a longo prazo devido a esse ruído alto e constante, né? Os equipamentos de ressonância eles podem gerar ruídos até acima de 80 decibéis. Acima de 80 decibéis. Então, dependendo da sequência de pulso que a gente for fazer, o barulho é extremamente alto. E alguns estudos relatam que os danos auditivos eles estão correlacionados a barulhos altos em acúmulo dentro do ouvido interno, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então cabe a nós orientar o paciente. Olha, senhor, é por questão de segurança, mesmo se não colocar o headphone, igual você falou, tenta botar só o protetor menorzinho para tentar reduzir o máximo que a gente conseguir para aquele paciente, tá, pessoal? Mas sempre que puder, não deixe. Não deixe porque não é legal e pode causar problemas para ele. A IN 59 fala sobre isso também. Agora é obrigatório o uso de protetor auricular, se eu não me engano, entre 20, eu deixei até anotado aqui, se eu não me engano, entre 20, ele tem que ter uma atenuação entre 27 a 30 decibéis, tá? Então é de uso obrigatório, tanto pro paciente, quanto pro acompanhante, quanto para aquele profissional que vai ficar dentro da sala durante a realização, tá? Então a gente tem que fornecer essa proteção também para evitar um outro dano relacionado ao gradiente, campo dos gradientes. Beleza? E ainda então, em relação aos gradientes, eu não sei se você vai falar da estimulação periférica. Sim, estimulação periférica, né? É um dos danos, do que a gente tem que ter um certo cuidado. A indução da corrente elétrica no nosso corpo, né, pode induzir estímulo periférico. Às vezes você vê aquele paciente está mexendo um pouquinho durante o exame, você fala, fica quieto, fulano, você está mexendo muito pouquinho. Não estou mexendo. Vai ver, pessoal, é aquele estímulo periférico. Então a gente tem que, em casos de exame que vai fazer, em exames que a gente vai realizar de extremidade, a gente tem que ter cuidado para poder imobilizar de tal forma que o paciente não sofra com esses estímulos, tá? Então, isso é bem interessante também, Jorge. Mais alguma coisa relacionada ao gradiente aí? Não, só isso. Só isso? Tá. Então, o que a gente pode fazer, pessoal, é evitar contato pele com pele, tá? Para evitar os acidentes. Evitar contato do paciente com a parte interna do equipamento, ali no centro do dente. Se for um paciente maiorzinho, grandão, pega aquelas espuminhas e coloca do lado do equipamento para que ele não tenha contato, para evitar risco de indução elétrica, né? Então, esse é um dos... E os cabos também, né? Os cabos a gente vai falar a gente fala na parte da bobina, por conta do aquecimento, né? Deixa eu só ver qual é o nosso próximo item aqui. Vamos lá, deixa eu virar minha folhinha. Não, risco de RF e bobina. Sim, risco relacionado a RF e a bobina, foi o que a gente falou. E para a bobina, pessoal, evitem de deixar contato do cabo da bobina com o tecido cutâneo do paciente, ou até mesmo do corpo da bobina com as outras partes do paciente. Por quê? Vai se gerar um aquecimento, uma corrente elétrica naquela região, isso pode causar queimaduras. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui de queimadura causada pela bobina para vocês verem. Deixa eu virar a câmera. Da criança lá, né? Aqui, ó, esse aqui também, ó, vai acontecer bem parecido. Deixa eu ver se eu consigo
aumentar a tela, vocês vão conseguir ver melhor. Olha aqui, tá vendo? Ó? Então a gente tem que ter cuidado, olha só. O contato com a pele do paciente e o cabo da bobina pode gerar problemas como este, tá? Igual a Joyce falou, a gente não vai ver isso aqui na hora, não. O paciente vai para casa, volta 2, 3 dias depois, começa queixando de começou essa queimadura. Não, mas o senhor tá ficando doido, você não machucou aqui não. Isso não foi aqui não, você machucou na rua, aí afora, machucou... Não, isso aqui não tem nada a ver não, mas tem sim, tá, pessoal? Tem que ter cuidado. Então, protege os cabos da bobina do paciente. Isolem, botem esponjinhas. Se não tiver esponjinha, botem algum outro objeto que não seja de ferro magnético para poder isolar. Isso é de extrema importância para a gente evitar mais esse acidente com o paciente. Tá vendo? Então, não é só a questão do campo magnético. A gente tem mais um requisito. Na verdade, mais um não, mas são vários, na verdade, né, que podem levar esse paciente a um incidente grave dentro da sala de ressonância. Em relação ao roupa do paciente, para garantir a própria segurança dele, o paciente tem que trocar de roupa, e essa roupa deve ser preferencialmente algodão. Até para evitar alguns artefatos, tá, gente? Que eu já fiz exame de paciente que estava com jeans, devia ter alguma coisa naquela linha que dava um artefato incrível. Não até mesmo. Prestigiar. Sabe o que acontece muito, Jota? Essas roupas vêm com uma etiquetinha, o paciente acha que é de plástico, mas não é. Isso aquilo ali interfere bastante. Eu, no meu serviço, eu sou criterioso ao extremo. Às vezes me chamam de enjoado, de chato. Ah, você vai fazer um pé, mas vai mandar o paciente mudar a roupa? Eu vou sim, vou sim. Porque se não fosse para usar aquela roupa, ela não tinha no serviço. Verdade. Né? Eu também gosto de pedir a todos os pacientes para trocar. Cada erro que a gente comete serve para mostrar para a gente que a gente não deve repetir no futuro. É para aprendizado, né? Então, já é claro que ao longo desses anos aconteceram algumas coisas que me ensinaram o que não fazer. Por exemplo, o paciente não entra mais no meu plantão se ele não trocar toda a roupa, para evitar esse tipo de coisa. Porque a gente gasta tempo, se não for pela segurança do paciente, é pela qualidade de imagem. Então, a gente gasta tempo extra, e aí vai ter gente cobrando a gente porque está atrasado, dentre outras coisas. Em exames de extremidade, né, Joyce, tem aquela questão da homogeneidade do campo, que você tem que ter ela na melhor forma possível. Se o paciente está com um botão na calça, onde aquele botão vai gerar um artefato de suscetibilidade magnética, uma distorção do campo magnético, vai prejudicar automaticamente a questão da sua saturação, a sua qualidade na imagem, né? Então, às vezes o pessoal da enfermagem, que normalmente é quem faz a troca de paciente, fala assim, esse paciente vai entrar com o braço pra cima, com a mão lá, e o botão tá lá embaixo, por que tem que trocar? Porque tem que trocar. Tem que trocar pra evitar distúrbio. Só de colocar o paciente no magneto, a gente já bagunça a homogeneidade do negócio. Se tiver se tiver um clipe, ele já altera a homogeneidade do equipamento. Com certeza. E você talvez não consiga fazer uma boa supressão. E aí você fala assim, mas é só um clipe. Gente, é só um clipe, é só um botão, é só um zíper. Então, atrapalha. Não é só a segurança do paciente, também tem a questão da qualidade de imagem. Você pode estar lá lutando com um negócio e de repente era só ter trocado o paciente a roupa. Entendeu? Nosso próprio corpo em contato com o campo magnético já gera uma distorção da homogeneidade, né? Então, tem que ter cautela, tem que ter cuidado sim. Então, vamos para o próximo passo. A gente vai falar agora riscos relacionados ao meio de contraste, certo? Em relação, antes de a gente passar para isso daí, a gente pode falar da bobina rapidinho? Sim. Pode. É um cuidado que todo mundo tem que ter. No Philips, pelo menos, se você deixa o cabo torcido ou dobrado, você vai ter um dobramento na imagem, né? E é grave, você fica lá, o que aconteceu? O paciente tá com metal na roupa. Quantas vezes eu já tirei meu paciente da máquina e fiz ele trocar de roupa de novo, achando que era a roupa dele, né? Que era alguma coisa que tava por baixo. Não era. Então, assim, em relação à imagem, já é um prejuízo muito grande em relação a tempo mais. Mais que isso, em relação à segurança do paciente também, porque os cabos podem superaquecer. No serviço onde eu trabalhei, a bobina de torso, os colegas deixaram, não foi meu plantão, tá? Graças a Deus, nem tudo aconteceu no plantão. Deixou o cabo em loop e o cabo ele derreteu numa parte dele, assim, ó. Você vai lá, até hoje tá lá o cabo parcialmente derretido na parte de cima, que ficou encostando na parte de baixo do cabo. E eu tenho uma aluna que fala que trabalhou no 3 Tesla, que ela falou que ela sempre posicionava o paciente. E nesse dia, ela deixou só a equipe de enfermagem posicionar. E ela começou a ter um artefato na imagem. Ela chegou lá, o cabo estava muito, muito derretido, extremamente queimado. A gente vai ter que voltar daqui a pouco para finalizar o contraste. E eu tô vendo aqui.
Eu tô vendo aqui. Cuidado com as bobinas, pessoal. Alguns serviços não tem contrato de bobina, tá? Estragou uma bobina dessa aí. A última vez que eu fiz o orçamento da XL Torso, ela tava custando R$ 200.000, viu? Então chega quase a ser o preço A do gente não ganha equipamento. R$ 200 no ano. Cuidado. Se estragar uma bobina